Oi, gente. Bom dia. Então, hoje a gente está dando continuidade a esse projeto de bate-papo sobre yoga, né? E sobre todo o universo que permeia o yoga. E hoje a gente vai ter um assunto que, para mim, acho que é um dos mais importantes que eu acredito que o yoga traz, que é esse poder de transformação, né? Através da prática, toca no nosso interior e transforma. E eu tenho a honra de trazer aqui pra gente, né, que vai falar um pouco dessa transformação na vida dela, a Lívia Madeiro, que ela é professora, instrutora de yoga, e vai contar a história dela, que é muito linda. Eu tô super curiosa, porque eu amo história e eu amo histórias com yoga, histórias tão bonitas assim como o que ela já me falou. Então eu vou convidar ali, peraí, aceitar. Olá, Olá, bom bom dia, dia! tudo bem? Tudo bem, e você? Então eu fiz aqui uma breve apresentação do que a gente vai falar, né, do assunto aqui da live. E tô muito curiosa, Lívia, porque na minha vida o yoga foi muito transformador. Foi realmente assim um portal para um outro universo, para um autoconhecimento que começa ali na superfície, e quando a gente vê, faz uma transformação, né? Lá nas profundezas. A E, gente nem enfim, percebe que está fazendo, a né? gente Só depois de um tempo que a gente fala, olha, mudei. Ah, exatamente bem assim. Depois de um tempo a gente vê, meu Deus, quem era aquela pessoa e quem é essa agora, né? E isso total. é tão lindo. E a gente vai se permitindo, né? Eu acho que o yoga tem isso, ele vai nos levando de uma forma suave. Então a gente vai se entregando sem perceber que a gente está nesse movimento de olhar para dentro, de autoconhecimento e de transformação. Total. Então, sem mais delongas, por favor, se apresente, conte sua história. É um prazer estar aqui contigo. Eu vou tentar contar, assim, a minha história de uma forma mais curta e aí depois a gente pode, se quiser, a gente entra em detalhes de algumas transformações específicas. Eu sou publicitária de formação. Nunca pensei em fazer outra coisa, assim, fui muito aquela pessoa que com 17 anos entra na faculdade, depois vai construir uma carreira, depois faz pós-graduação e tudo mais, e até então, para mim, a minha vida estava muito certa. Eu tinha minha casa, eu pagava todas as minhas contas, eu tinha um relacionamento já de 5 anos e eu estava vivendo aquela vida assim, que todo mundo sonha. E aí, num determinado momento da minha vida, minha mãe ficou doente. E eu já estava tendo aquela vida que todo mundo sonha, mas eu já estava com muitos problemas no meu trabalho, com muitos problemas que eu não conseguia resolver naquele relacionamento, e eu já tinha ganhado uns 23 quilos por aí, por puro estresse e desconexão, né? Comigo mesmo. E aí, num determinado momento, lá em 2016, a minha mãe ficou doente, e eu falei, cara, quer saber? Corta tudo. Corta Sim. tudo, não tá funcionando do jeito que tá, vamos começar do zero. E aí eu larguei tudo para cuidar da minha mãe. Tu já largou lá pra ficar com a tua mãe. Exato. Larguei tudo para ficar com a minha mãe, só que aí eu substituí uma coisa pela outra. Né? Eu substituí toda a dedicação que eu dava para um trabalho, para um relacionamento, para coisas que me desconectavam de mim, para um cuidado extremo para uma pessoa que tinha realmente uma doença terminal e que precisava ser cuidada o tempo Sim. inteiro. Depois de um ano cuidando da minha mãe, a médica dela sugeriu que ela fizesse yoga. E aí, para estimular ela como parte do meu trabalho da época, eu fui fazer yoga junto. Eu fui atrás de uma professora, que até hoje é minha professora, né? E fui junto. O que eu não sabia era que na primeira aula eu ia olhar para mim e eu ia falar:
caramba, eu não lembro a última vez que eu tive esse contato comigo. Eu ia me dobrando para um lado, me dobrando para o outro, me dobrava para frente e eu falava, meu Deus, eu não me dei conta de como meu corpo tá diferente de como ele sempre foi. Sim. Meu Deus, eu não me dei conta de como fazer quase nada. A minha professora, ela guardou a folhinha da aula e ela me mostrou esses tempos atrás, tinham 5 posturas na aula. E eu não me dei conta o quanto aquilo me cansava. E eu só tinha ido pra estimular minha mãe. E a minha mãe me dava um pau, né? Porque minha mãe a vida inteira fez esporte e tal. E aí, logo na primeira aula, eu tive isso. E eu falei, eu não posso deixar isso passar. Tem alguma coisa aqui que eu deixei, que eu não enxerguei, eu não sei o que é, mas essa aula aqui mexeu comigo. E aí, nesse primeiro dia, eu falei, eu me comprometo em nunca mais faltar uma aula. E aí, eu já tinha que estimular minha mãe mesmo, e aí eu fui, a gente fazia aula em casa na época, e por 2 ou 3 anos eu nunca faltei uma aula, assim, aquele compromisso ficou muito forte para mim. E aí, nesse meio tempo, depois de uns 7 meses de yoga mais ou menos, a minha mãe acabou falecendo. Sim. E eu fiquei assim, tá, o que é a única coisa que eu tenho pra mim hoje? Era o yoga. Todo o resto eu dedicava pra cuidar da minha mãe, todo o resto do tempo eu dedicava pra cuidar dela. O único momento que eu sabia que ela tava salva e do meu lado e que eu podia olhar só pra mim era quando eu tava no meu tapetinho. Sim. Ai, que E aí eu profundo falei, isso. cara, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou. E aí, na época, eu fazia personal, né, em casa. Aí eu falei com a minha professora, ela tinha turmas. Eu falei, eu quero fazer nas turmas, porque eu quero fazer mais vezes. E aí, comecei a só aumentar. Aí, comecei a fazer 2 vezes por semana. Nesse tempo, o que aconteceu comigo? Eu comecei a me conectar com muitas pessoas que me inspiravam a ter uma vida mais saudável. Que falavam de assuntos que há pelo menos 2 anos vivendo naquela bolha do câncer da minha mãe, não falei, minha mãe teve câncer, eu não falava, então eu comecei a ter uma nova rede de amizades completamente diferentes, olhar para pessoas e falar, cara, eu quero seguir esse caminho que essa pessoa está seguindo, ter alguém para me inspirar, ter alguém que me ajudasse a construir a Lívia que eu queria ser, mas antes de eu começar yoga, eu nem sabia que eu queria ser essa Lívia, porque eu vi lá no livrinho de regras, universidade, carreira, pós-graduação. E aí o yoga me ajudou muito a olhar para tudo isso e falar, cara, não precisa ser assim. Sim. Não precisa ser assim. Eu posso querer outras coisas, eu posso escolher quem eu quero ser. E aí, nesses assuntos, né, de conhecer as pessoas que buscavam uma vida mais saudável, eu conheci o Ayurveda. Eu estava até falando, né, eu dei um retiro agora esse fim de semana, e a gente trouxe um pouquinho de Ayurveda. Para quem não sabe, o Ayurveda é a medicina indiana, né, é a ciência da vida, que eles chamam. É muito a gente buscar o nosso bem-estar e a nossa saúde através da alimentação. E aí, o que eu estava dizendo lá no retiro era que o Ayurveda foi o meu segundo passo a partir do yoga. Então, se alguém aqui pratica yoga, já sabe que o yoga tem 8 passos, e respiração, e postura, e yamas, e niyamas, que eu não sabia de nada disso. Por 3 anos eu pratiquei yoga sem saber nada disso. E isso não mudou a minha transformação. A prática física ali, sem trazer uma filosofia. Não mudou a conexão que aquilo trazia para mim. De forma alguma eu tive menos benefícios porque eu não sabia essas teorias na época. Mas o que me falaram e que eu me interessei, e não em estudar, mas em ir procurar um profissional, uma terapeuta, foi do Ayurveda. E aí, a partir do Ayurveda, eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares, mas por uma questão de estilo de vida. Né? E sempre com aquele gatilho em mim de querer uma vida saudável. Foi muito dolorido para mim ver todo o processo de adoecimento da minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa muito ativa. Sim. E aí, tudo que eu podia fazer para que eu cuidasse de mim, principalmente do meu corpo ainda na época, né? Porque quando você perde alguém, você fica muito no drive do corpo. Depois você vai entendendo também um aspecto mental que precisa mudar. Eu fui para a Ayurveda e aí eu comecei a me alimentar de uma forma muito diferente que eu me alimentava quando eu precisava cuidar da alimentação da minha mãe. Não sei se tu já teve essa reflexão, mas te ouvindo até uma honra a tua mãe, né? De uma certa forma, cuidar de ti é uma honra a ela.
Com por tudo isso, certeza. até por tu dizer que ela se cuidava, né? Então, Exato. é uma homenagem. Com certeza. Então, assim, isso pra mim é uma das coisas mais importantes hoje na minha vida, ter hábitos saudáveis, principalmente de alimentação, de nutrição, mas também de exercício físico e hoje também o cuidado mental, né? Uma das minhas causas, né? Depois eu vou chegar como é que eu cheguei em virar instrutora, mas o ponto principal pra mim, antes eu já trabalhava com desenvolvimento pessoal, antes do yoga, é que eu olhava ao meu redor e tinha muita gente doente. Sim, Fisicamente e mentalmente, sabe? Muita gente doente, parentes muito próximos que até hoje culpam coisas que aconteceram, culpam a mãe de 90 e tantos anos até hoje, porque a mãe não deixou fazer uma coisa quando eu tinha 30 anos, sabe? Vem sim, levando uma vida arrastando isso. A doença da minha mãe, outros amigos próximos, pessoas que enfim, não conseguiam viver muito bem. E eu falava, tem muita gente doente à minha volta, eu não quero ser mais uma dessas pessoas, pelo contrário, eu quero inspirar essas pessoas a saírem desse lugar com a minha transformação. Eu acredito muito nisso, assim. Quando a gente se transforma, o mundo à nossa volta transforma. Então, eu fui muito fundo nesse negócio de me melhorar. Logo, o meu período de luto todo não foi tentando entender as questões da minha mãe, a falta da minha mãe. Foi muito assim, eu vou gastar todo esse tempo para eu me melhorar, porque eu sei que quando eu estiver saudável na cabeça, no coração, no meu corpo, as pessoas ao meu redor vão ficar bem. E nesse momento eu até fiz um acordo comigo, assim, no início era muito difícil, todo dia que eu acordava, eu falava, ai meu Deus, nunca mais vou ver minha mãe, fiquei, ficava meio tristinha. E aí eu fiz um acordo comigo de fazer assim, tá bom, Lívia, toda vez que você pensar isso, você vai fazer uma coisa para se cuidar. Não importa o que é. Ou você vai fazer uma comida nutritiva, ou você vai fazer um shot, ou você vai fazer as unhas, qualquer coisa. E aí eu lembro que eu fazia muito, era máscara de argila, que muitas vezes eu pensava logo quando eu acordava. Aí eu falava, nossa, tô de pijama ainda, o que que eu vou fazer? E aí eu fazia uma máscara facial e sentava para meditar com o rosto cheio de argila. E isso foi me transformando também, né? Dentro sim. do yoga eu conheci a meditação que me ajudava nesses momentos de autocuidado. E aí, enfim, eu fui me aprofundando cada vez mais no yoga, cada vez mais conhecendo a Ayurveda, Máscara de Argila, Instituto Chão, que é um lugar que vende orgânicos aqui em São Paulo. Então, cada Sim. pessoa que eu me conectava ia me trazendo uma coisinha que eu podia aprender para me mudar e para me melhorar. Quando eu percebi, eu já tinha perdido 20 quilos, Uau, sem que lindo. ter entrado nisso por conta disso. Eu já praticava yoga praticamente todos os dias da semana. Por muito tempo, mesmo faltando aula, eu repunha as aulas. Então, assim, eu acho que a primeira vez que eu cheguei a... Eu devo ter perdido até hoje umas 7 aulas de yoga na minha vida inteira, assim, que eu nunca repus. Eu sempre dou um jeitinho, ou eu faço em casa. É uma coisa que me faz muito bem. O meu primeiro lugar de autocuidado vem do yoga, vem desse momento de estar comigo e de me observar e falar assim, olha, não tô muito bem hoje, tô pesada. Daí eu mesma falo, cara, eu não tô tomando água. É o meu Sim, lugar de me observar e saber o que eu tenho que fazer, né, para eu me sentir melhor. E aí, com todos esses benefícios, chegou um momento que eu falei, cara, isso é... me transformou demais. Não pode ser só porque eu me movimento todo dia, naquelas posturas. Tem que ter alguma coisa por trás. Aí eu comecei a falar, eu vou fazer um curso para entender mais. Não precisava do curso para ter os benefícios. Eu é que sou uma pessoa curiosa. Eu já trabalhava com desenvolvimento pessoal. Eu tinha uma empresa de desenvolvimento pessoal na época. E aí eu falei, um dia eu vou estudar. sim. Quando veio a pandemia e todos os meus planos que eu tinha para aquele ano não deram certo, eu falei, bom, eu vou estudar yoga. E aí eu fui me aprofundar em toda a teoria e tudo mais. E acabei me tornando instrutora. Minhas amigas começaram, Lívia, dá aula pra gente. Assim que eu falava, gente, mas eu tô assim há um mês estudando. Delas, não, mas você já pratica há muito tempo, eu tenho certeza que você consegue dar aula. Assim,
Por fim, no fim da pandemia, eu já tinha mais de 60 alunos. Que lindo. Ajudei muita gente na pandemia, mulher que estava passando pelo processo de tentar engravidar e depois conseguiu. Eu acho que eu tive umas 3 alunas que engravidaram no processo da pandemia. Tinha muita gente que estava com aquele processo mais pesado de ter que ficar em casa e tal, e falava, Lívia, esse momento aqui é muito bom, porque a gente está conhecendo gente nova mesmo sem poder sair de casa. Tive alunos que falaram muito de dores, né? Alunos médicos que tinham muitas dores nas costas, que estavam num período de trabalhar bem pesado e falaram, olha, Lívia, depois que eu comecei a vir fazer as aulas com você, isso melhorou demais, assim, dor crônica que eu tinha já há anos na coluna. Tive um aluno também que entrou no processo de emagrecimento. Ele sim entrou, né, buscando emagrecer, e o yoga ajudou ele com isso. Então, assim, são mais de 60 pessoas, são inúmeros benefícios, mas um monte de gente que eu pude ajudar aí, simplesmente trazendo a mesma parte do yoga que me transformou, né, que são as posturas e tudo mais. Aí eu não fiz o curso para me tornar professora, mas quando eu vi todas as transformações que eu estava propiciando, né? Eu lembro um dia que eu até chorei na terapia, porque eu falei, cara, eu nunca senti isso em trabalho nenhum. Os meus alunos no fim da aula me olhavam e falavam, Lívia, eu precisava dessa aula hoje. Lívia, aquilo que você me falou sobre respeitar os meus limites, mas ao mesmo tempo me permitir me desafiar, não sei o quê. Isso é muito novo, eu tenho que trabalhar isso. Muito obrigada por me lembrar isso todos os dias. Alunas minhas que começaram a trazer outras pessoas. Eu falei, cara, eu nunca senti isso em nenhum outro trabalho. Nenhum outro trabalho para mim era fácil, sabe? Que eu fazia porque simplesmente fazia parte de mim. Sempre eu precisava ir lá, dar uma estudada, dar uma aprofundada para poder trazer coisas novas. E o yoga, eu me tornei tão parte dele, ele tão parte de mim, que acabou se tornando um trabalho leve. E aí eu falei, não, eu acho que agora eu quero levar isso como uma profissão mesmo e levar cada vez para mais gente, né? Então, as minhas 3 grandes transformações que eu falo no yoga são: meu período de luto foi primordial para eu passar por tudo aquilo. Emagrecimento, eu emagreci absurdamente, simplesmente por conseguir voltar o olho para o meu cuidado, por entender a importância do alimento no dia a dia, né? Sim. Não só o comer pelo prazer, mas o comer para realmente manter o corpo funcionando na melhor forma que ele pode. E a minha mudança de carreira, que, assim, hoje eu uso muito da publicidade e tudo mais, mas sou instrutora de yoga e não sei, acho que serei pro resto da vida, assim, porque é uma coisa que faz muito sentido para mim. Gosto muito de ensinar, adoro falar com gente que nunca praticou e falar, vem, a gente vai junto. E eu fico muito... Não é surpresa, assim, eu gosto muito de ver os alunos na primeira aula, porque eu olho para eles e eu falo, gente, eles já começaram, assim, 20 passos na minha frente. Sim. Era uma coisa, assim, que eu estava realmente muito desconectada do meu corpo. Eu fui bailarina quando eu era criança, adolescente, e eu estava sedentária há quase 15 anos, quando eu comecei a fazer yoga. Então, assim... Mas, bom, tanta coisa para falar te ouvindo, assim. Primeiro, achei muito semelhante com a minha história com o yoga, assim, a questão saúde, a questão, o yoga trazer essa percepção de desconexão, me mostrar que a gente tem poder sobre a nossa vida, que a gente pode escolher, né, que a gente não precisa seguir essa cartilha e fazer todas essas transformações, né, e olhar para aquilo e ter coragem, né, que eu acho que o yoga traz essa coragem, que a gente aprende talvez no tapetinho, na consciência corporal, na meditação, né, tudo junto, mas ter coragem de fazer diferente, ter coragem de enfrentar aquele novo mundo, aquele novo olhar, aquele novo cenário que vai se abrir, né, eu acho que isso é muito lindo. E até eu também fiz o curso de formação só por curiosidade, por me encantar com o yoga, né? E uma coisa que tu falou, que eu achei muito legal da gente até reforçar aqui,
que não é saber a filosofia do yoga que traz a transformação, né? É estar presente na aula, porque o instrutor, e eu acho que isso vai ser bem, acho que tu vai concordar, porque eu dei algumas aulas, né? Eu tive a experiência de ser professora e também tu vê as pessoas, assim, é maravilhoso. E parece que quando eu achava, porque até hoje eu não sei o nome de todas as posturas, e eu ficava insegura para poder dar aula para alguém, e eu fazia um monte de colinha com medo de não conseguir entregar tudo que eu achava que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas merece receber. Mas na hora da aula parece que vem uma inspiração, né? Vem a hora da meditação, a gente sente a energia do lugar e vem palavras e vem. Claro que a gente tem um repertório que a gente aprende, até da prática com outras professoras, mas aquilo que tu falou, né, da gente trazer esses incentivos e essas inspirações para as pessoas, que às vezes aquilo marca muito. Eu lembro de professores que eu tive, da frase, às vezes eu em casa fazendo e vem a voz da pessoa falando, né, e trazendo aquela consciência do momento. E eu imagino que e para ti, que hoje em dia dá aula, tu deve sentir isso também, de cada pessoa, tu sentir talvez o que tu tem que falar, né, essa inspiração do que trazer. A gente, como professora, a gente sabe, tem muita gente, né, que fica aí com receio do yoga online. Eu dou muita aula online ainda. E eu olho e eu falo, ó, seu pé tá desalinhado, não sei o que, às vezes sou até bem detalhista. Mas a gente sabe qual é a jornada de cada pessoa ali. Então tem alunos que eu não fico corrigindo tanto a postura, porque eu sei que são alunos que precisam trabalhar mais esse negócio da autocobrança, sabe? Que cada vez que eu corrijo, fala, ai, é que eu sou muito dura mesmo, não sei o quê. E aí, o que eu tenho que falar para esse aluno não é se alinha. O que eu tenho que falar é, cara, se trata com carinho. Então, assim, para cada aluno uma coisa que a gente tem que levar, né? E eu trago muito para as aulas muita coisa da minha experiência profissional não, pessoal. Querendo ou não, são 6 anos indo ali pro tapetinho e tem uma frase que um professor meu me falou, né? Falando que a gente lembra, que é a nossa postura no tapetinho é a nossa postura na vida. Não dá pra gente entrar no tapetinho e achar que a gente vai virar uma chave, vai se tornar a pessoa mais tô zen, sendo que eu não sou. E também não dá o contrário, para você ser uma pessoa super zen no tapetinho e sair depois cuspindo marimbondo. Não dá. A gente traz um pouco do que acontece lá fora pro tapetinho e é muito importante que a gente tire do tapetinho também o que acontece ali para o que acontece lá fora, né? Por isso os meus eventos se chamam, né, Yoga Além do Tapetinho. Porque ali naquele espacinho de 1,80 m por sei lá quanto, a gente consegue refletir muita coisa, a gente consegue acessar muitas coisas que estão lá guardadas nas gavetinhas empoeiradas lá da nossa cabeça. E a gente precisa tirar aquilo dali para a vida, né? A gente precisa entender, poxa, se eu consigo me desafiar aqui 1 milímetro a cada respiração, 1 centímetro a cada respiração, eu também posso pegar aquele desafio que eu acho que é inatingível e uma tarefinha por dia. Um passinho de cada vez, sabe? Isso no yoga me empoderou demais, me trouxe muito poder de ação. Eu tinha 2 coisas muito fortes em mim. Pouquíssimo poder de ação e muita dificuldade de me expressar com palavras. Não que eu não fosse comunicativa, porque eu sempre fui extrovertida, mas assim, se alguém me falava uma coisa que eu não gostava, eu chegava a ser físico, me doía muito a garganta. E nesse aspecto físico, eu senti muito a minha transformação dentro do yoga. Quanto mais postura eu fazia de abrir aqui, né? Abrir peito e abrir garganta, mais fácil eu ia conseguindo dizer para as pessoas, não, isso que você faz comigo eu não gosto. Eu não quero que você me trate assim. Sem dar coice, sabe? Mas estabelecendo um limite. Não é porque eu sou legal que eu não tenho limite, né? Era tipo isso. Nossa, esse é um aprendizado que eu sigo tendo e que eu senti também muito forte, né? Aprender simplesmente a falar o que a gente pensa. A gente não tem que ser agressiva para impor limite. Exato, né? De forma alguma. Esse equilíbrio. De forma alguma. E também a gente não tem que ser agressivo no tapetinho
para superar os limites, porque a gente tem os nossos limites, mas se a gente quer chegar num outro lugar, que a gente precisa, né? Ele tá aqui, aí a gente precisa fazer ele crescer um pouquinho para cá, não é na base do forceps, é um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. E aí a gente chega, né? Tem um outro professor também que fala muito que a flexibilidade vem do conforto. Eu acredito nisso tanto no tapetinho quanto na vida. Então, assim, se alguém exige demais que você faça uma coisa que você não consegue ou que você ainda não tem aptidão, vai ser muito difícil você fazer no desconforto. Mas se de repente você tem um tempo, você fala, tá bom, eu não consigo fazer isso para amanhã, mas me dá um mês. E aí você vai indo passo a passo, daqui a pouco você entrega aquilo que era preciso, entendeu? E no tapetinho é a mesma coisa, tá? Você precisa chegar a cabeça no chão. Por que você quer chegar a cabeça no chão? Aí já é outra coisa que eu, como professora, vou questionar. Tá, se for só para tirar uma foto bonita, não precisa. Tá, mas você quer chegar a cabeça no chão. Então você vai 1 milímetro a cada dia, devagarzinho. E outra, consistência. Eu aprendi muito isso com yoga. Se eu fizer todo dia um pouquinho, vai ser melhor do que se eu deixar para fazer tudo de uma vez só e não conseguir fazer nada. Sim. Que aí eu vou me estressar, porque aí não vai dar tempo, porque aí vai ser de última hora. Então hoje eu sou uma pessoa mais planejada também na vida, que era uma coisa que assim, a Lívia, que empurrou 10 anos com a barriga, falava, não planejo nada. No fim, tudo dá certo. Sim, dava certo, porque para mim tanto faz. Qualquer coisa que viesse era lucro. Hoje não. Hoje aquela coisa que não sabe pra onde ir, né? Tá tudo certo. Exato. E daí é fácil falar que tudo dá certo. Hoje não. Hoje, se eu vou viajar para um lugar, eu falo, não, eu quero viver isso, isso e isso naquele lugar. Eu vou planejar o mínimo necessário para eu viver isso, isso e isso. O resto, beleza. Let it be. Mas eu posso querer, eu posso escolher isso. Eu só aprendi isso com yoga. Tem muita gente que aprende em outros lugares, mas eu só aprendi isso na minha prática de yoga. Eu vou te dizer que para mim o yoga é muito sobre autoconfiança e isso que você falou de me sentir capaz, saber que eu sou capaz, sabe? Eu via que eu conseguia fazer coisas ali e totalmente inconsciente, como eu disse, naquele mar das profundezas, eu via as coisas acontecendo na minha vida prática, assim. Teve muita coisa por um período ali teve um ano na minha vida que foi 2014, que foi uma revolução, que foi sabe? Eu comecei aquela coisa de dominó, eu virei uma pedrinha e quando eu vi, tudo mudou, sabe? E parecia que todas as coisas que estavam ali, como tu disse, engasgadas, difíceis, que eu não sabia como falar e que estavam me fazendo mal, me deixando doente, eu estava muito acima do meu peso. Eu não me lembro agora quantos quilos, não chegava a ser 20 e poucos quilos, mas eu tava, sei lá, uns 6, 7 quilos acima do meu peso, como tu mesmo, e eu tive hérnia. Então foi tudo isso, assim, olhar, poxa, porque se eu não tô feliz assim, por que eu tô assim? E aí tu começa a ver que os porquês, assim, cara, se eu não tô feliz aqui. Aí eu lembro de uma coisa, eu lembro que eu fiz tipo um exercício, assim, eu pensei, quando que eu fui feliz a última vez? Sabe? Aquela coisa assim que me deu a percepção. Eu percebo que eu não estou. E quando que eu fui? E eu tentei me lembrar como as coisas eram leves, né? E o que eu estava fazendo? O que me trazia felicidade? Né? E trazer essa reflexão assim, poxa, será que... E se eu seguir onde eu tô, daqui 5 anos fazendo essas coisas, eu vou estar mais feliz? Ou será que isso vai estar me levando para mais longe daquilo que me deixa realizada, que me traz paz, que me traz essa alegria de viver no simples eu digo do dia a dia, da presença. Não importa se tu tá numa fazenda ou no meio de São Paulo, mas o que te faz feliz, né? Tu tá, às vezes é um mundo corporativo, às vezes é tu fazer a tua comidinha em casa. Então a gente traz essa percepção de si mesmo, né? No mundo, assim. Se coloca no tapetinho e dali a gente começa a ver esse reflexo na vida real, digamos assim, como tu mesmo, né? Além do tapetinho. Exato. E eu acho que quando a gente começa, né, a fazer essa análise e entender
o que faz a gente feliz e aonde a gente quer chegar, a gente fica mais atento para as oportunidades, né? Então, se acontece uma oportunidade, a gente fica mais atento para aproveitar essa oportunidade, ou então também a gente começa a criar outras oportunidades. Por exemplo, eu comecei a dar aula para as minhas amigas na pandemia. Eu não precisava dizer para ninguém que eu estava dando aula para 2, 3 amigas, sabe? Sim. Mas eu falei, cara, isso aqui tá legal, eu vou postar no meu Instagram. Daí apareceu uma outra pessoa, daí apareceu uma outra pessoa. E assim, foi indo. Então, assim, a gente também começa a criar oportunidades. Eu falo muito assim, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente quer cada vez mais fazer aquilo. Então, acontecem duas coisas. A primeira é que a gente cria cada vez mais oportunidade para que aquilo se sustente por um longo prazo. E a segunda coisa é que a gente vai ficando cada vez melhor naquilo, né? Cada vez mais seguro, que é isso que você falou. É tudo uma questão de autoconfiança e segurança. Quanto mais sólido, né, aquilo que a gente gosta de fazer vai se tornando pra gente, menos suscetível a gente fica porque a galera tá falando em volta. Porque assim, Caína, eu, você, qualquer pessoa que tá assistindo aqui, a gente não vai ficar livre do que falam no externo, do que acontece no externo. O que a gente precisa é solidificar o que faz sentido pra gente aqui dentro, para que isso não se abale com o que está acontecendo lá fora, né? E o que me ajuda nesse processo diariamente é estar comigo ali no tapetinho, entendeu? Tem diversas formas da gente chegar nesse lugar, né? Tem a terapia, tem outras formas. Mas o importante é esse caminho de solidificar quem a gente quer ser, que experiências a gente quer viver, para que seja meio a prova de balas mesmo, sabe? Porque as pessoas vão julgar, vão falar. A conta bancária, às vezes, vai estar um pouco mais abaixo do que a gente espera. E tudo isso tem que ser consequência, sabe? Quando a gente tem isso forte, a gente usa até mesmo isso como drive para a gente ter mais dinheiro na conta, para a gente tirar aquela pessoa da nossa vida que pode estar fazendo julgamentos excessivos ou não, para se comunicar com a pessoa e falar assim, olha, isso é importante para mim. Eu não quero mais que você trate desse assunto dessa forma, né? Sim. E aí volta tudo lá atrás no que você falou da questão de tornar a gente mais seguro e mais confiante, né? E eu... Pode falar, depois eu falo. Não, só dizer que isso também a gente consegue perceber, essa consciência a gente consegue perceber quando a gente está se desviando, né, daquele caminho. Então, eu sinto muito isso, estou no eixo. E aí quando a gente está um tempo fora, a gente, opa, começa assim, tu tem essa autopercepção muito mais clara e muito mais rápida por um poder de ação de não, eu quero voltar a isso. E outra coisa que eu também queria acrescentar do que tu falou, por exemplo, eu vejo o Kainá, né? Essa coragem aí, quando a gente faz algo... Que a Kainá nasceu num processo muito de meditação, num momento que eu estava muito alinhada, assim. E foi de juntar coisas que eu amo, sabe? Que eu sempre amei, que eu sempre fiz a vida inteira, e juntar tudo, né? Junto com o yoga, que foi esse portal para mim, enfim, todas essas... isso que a gente já fala do autoconhecimento, poder falar disso, que é, né, como essa live que a gente está fazendo. E eu vejo que tem muitos desafios, né? Muitos desafios. Empreender é bem difícil. E a gente... E o fato da gente saber o que a gente quer, como tu disse, a gente está tão alinhado, assim, tão realizado, faz com que esses desafios parece que eles vêm e não é como eu sinto, pelo menos como era antigamente, sei lá, em outros trabalhos que eu fiz, que o desafio parecia muito grande, dava até medo de olhar, sabe? Eu olhava assim e falei, que eu não, deixa eu desviar, deixa eu, sei lá. Não, agora eu olho e digo, então, o que eu faço? Como é que eu resolvo? Eu quero fazer, eu quero que dê certo. Então tu tem uma força para seguir muito maior, né? Porque faz muito mais sentido aquilo. Tem outros porquês envolvidos. Total. Isso que você falou, assim, tem tudo a ver com o que eu ia falar aquela hora e eu vou falar agora. Eu acredito muito, né, no autocuidado para autoestima, porque eu acho que tudo isso que a gente está dizendo é a solidificação, né, de uma autoestima. É a gente olhar para a gente se sentir capaz, se sentir com poder de resolver os nossos pepinos
E eu acredito que a construção dessa autoestima inabalável, né? Às vezes ela vai dar uma chacoalhada, vem do processo de autocuidado, vem do processo da coragem do processo de autocuidado, de olhar para dentro, de se desafiar, de sair do conhecido e falar, ah, não, mas eu já vou na academia 6 vezes por semana. Tá bom, mas você vai na academia, daí tem aquela puta música alta, daí é o personal que te fala o que você tem que fazer. Daí às vezes você nem sabe se você tá no 5 ou se você tá no 15, quantas séries você já fez. Onde é que você está exercitando a sua presença? Beleza, talvez seu corpo por fora esteja super bem apresentável. Mas aonde é que isso está colaborando para todo o resto que você precisa, né? Onde é que isso está trabalhando a sua autoestima só no aspecto físico? É só isso mesmo? Daí alguém te fala uma coisa que você não gosta, você não consegue rebater? Porque você não tem forte para você aquilo que você quer, sabe? Exatamente, tu não sabe exatamente quais são as tuas crenças e a tua possibilidade de fala, né? Que tu tem direito, né? E tu pode falar e tá tudo bem. Exato, não sabe seus desejos, seus anseios. Eu vou dar um chute aqui, tá? Vou falar por mim. Mas eu acredito que é muito comum a gente viver essa vida assim, meio alheio dos nossos anseios, né? Eu, de carteirinha, digo, eu vivi no mínimo 10 anos da minha vida aí empurrando com a barriga. Eu precisei de muitas ferramentas que me trouxessem para esse estado de presença que eu nem sabia o que era, que nada mais é do que prestar atenção no que a gente está fazendo, falando, vivendo, comendo, né? Viver uma vida prestando atenção. Esse famoso estado de presença que todo mundo fala, no fim das contas é isso, é presta atenção no que você está fazendo na sua vida. Exato. Né? Exato. E a partir do momento que a gente começa a prestar atenção, por prestar atenção, não para julgar, não para dizer se é fácil ou se é difícil, não para dizer vai demorar, se é longo ou se é curto, mas simplesmente por prestar atenção, né? Se permite fazer pelo ato de fazer. Nossa, isso é muito transformador, isso mexe muito com a gente, assim, com a nossa capacidade de realizar as coisas. E quanto mais a gente realiza, mais a gente se sente potente para realizar coisas mais difíceis. Isso no tapetinho e na vida. Que aqui o nome da live é do tapetinho para a vida, né? Então, eu garanto, do tapetinho e na vida. Quanto mais a gente avança um passo à frente, mais a gente se sente capaz de dar um outro passo maior. E assim a gente só vai crescendo. Só vai crescendo. E isso que tu falou, eu fico pensando assim, até para trazer para quem tá vendo, talvez esteja vendo a live por causa do título, né, do tapetinho para a vida. A pessoa sem ter nenhum conhecimento de nenhuma filosofia, não precisa saber de Ayurveda, não precisa saber da filosofia do yoga. Na prática, que também foi como eu comecei, foi como tu disse que tu começou, é estar ali, fazer as posturas e ouvir a professora, fazer as posturas e se entregar para aquilo ali que vai transformar. E é muito incrível isso, porque eu, como eu disse, eu comecei yoga por causa de uma hérnia, né, que eu decidi não operar. Então, a hérnia pra mim foi aquele acorda pro mundo, sabe? Tipo, o que tu tá fazendo com o teu bebê? Quando eu descobri que eu tinha 70, eu chorei, porque eu falei, não acredito que eu com 28 anos estou com uma hérnia na lombar. E é tudo por não estar presente, por não estar olhando pro meu corpo, por não estar cuidando do meu corpo, por não estar fazendo nada de autocuidado, de saúde, né? Como tu disse, naquela vida máquina, assim, né? Automática. E aí eu fico pensando nisso, a pessoa vai, ela faz, ela começa ali na prática, naquela simplicidade das posturas que todo mundo diz, é só um alongamento. Vai fazer, né? Vai mexer com força, vai mexer com presença, vai trazer a tua respiração, vai te trazer, tu vai ser obrigado a estar ali. E esse te trazer, de uma certa forma, na marra para estar ali, é toda a diferença que vai fazer depois. E aí, eu vou fazer essa postura. E a pessoa, às vezes, até que seja por competição ou por querer postar uma foto, eu vou fazer a tal postura. Vai começar, talvez, por um objetivo, mas que vai mexer nessas outras camadas do ser que vão gerar esse autoconhecimento, essa autopercepção, que são realmente a transformação final, né? Total. Na alma. Não tem como, assim, é o que você disse, mesmo que seja para tirar uma foto bonita.
Eu mesma, assim, depois de 2 anos e meio, mais ou menos, fazendo yoga, ou quase 3, eu falei, pô, não consigo fazer. Eu tinha um medo de morrer na invertida, assim. Eu sempre tive Mas muitas questões com morte, assim. Eu sempre tive muito medo de morrer. E aí a minha professora falava, vai, Lívia, faz. Eu falava, não vou fazer, eu vou cair, vou quebrar o pescoço, vai desligar o meu sistema. Eu falava assim. Aí eu falava, aí um dia eu falei, tá, cansei de ver todo mundo fazendo e eu não fazer. O que eu preciso fazer para desenvolver a força para fazer essa postura? Ela falou, não, a força você já tem. Faz anos que eu tô te falando que você já tem a força. Você precisa trabalhar aqui o seu medo. Eu, se fosse você, estipulava uma data para você fechar essa postura. E aí eu falei, beleza, até o meu aniversário. Faltava, sei lá, uns 23 dias pro meu aniversário. Daí todo dia eu ia lá e praticava aquela postura, 15 minutos. Foi a única vez na minha vida que eu fiz isso por uma postura, mas foi o meu presente para mim mesma, né? E o processo, o que me fez, eu cheguei na postura, ok? Só que todo o processo de transformação, de falar para as pessoas, espera aí, agora são os meus 15 minutos que eu tenho que treinar invertido. Então, às vezes eu tava com meus sobrinhos em casa e eu precisava falar, não, tá muito legal a nossa brincadeira, mas eu tenho o meu momento, eu tenho o meu compromisso comigo. Isso me dá forças para um dia que eu precisar tratar de um assunto mais sério, eu também falar, não, Netflix, espera aí, agora eu preciso ter um tempo comigo. Ou um dia sim, que eu tô um pouco estressada e tô respondendo todo mundo mal, eu falar, peraí, gente, deixa eu me afastar um pouquinho, porque eu preciso ter um tempo comigo. Isso veio daqueles 15 minutos. Não era o fato de botar o pé para cima da cabeça, mas era o compromisso em estar ali por 23 dias. sim. Né? Essa é a transformação. Por isso que a gente fala que é do tapetinho para a vida, porque o ato de estar ali na prática, de respirar de uma forma que você não respira durante o dia. Não adianta falar. Ninguém aqui vai respirar em 4 tempos o dia todo. Não vai. Vai ter hora que a gente vai ter medo, que a gente vai respirar mais curto. Vai ter hora que a gente vai estar super relaxado, que a gente vai respirar mais lento. Isso vai acontecer. Mas o processo de dedicar um tempo para observar a respiração, observar o corpo, é o que vai trazer a transformação no final, né? É. Teve uma outra coisa que você falou, né? Do estar ali, não poder pensar em nada, que me lembrou uma aluna minha. Recentemente, acho que tem uns 15 dias, eu fui dar aula para ela e ela tem uns 15 anos, não sei quantos anos ela tem, mas eu acho que ela tem uns 15, 16 anos. Eu dou aula para ela num clube aqui em São Paulo. E aí ela foi para aula e eu tô lá, Viniaça, faz isso, faz aquilo, nananã. E aí chegou o momento, ela faz com a mãe, ela olhou para a mãe e falou, nossa, me falaram que aqui era para relaxar. Aí eu falei, Sofia, o corpo não tá relaxando. Mas me responde, quantas vezes você conseguiu pensar na prova que você tem essa semana? Quantas vezes você conseguiu pensar na matéria que você aprendeu na escola e que não entrou muito bem na cabeça ainda? Falei, você também está relaxando a sua mente para que você possa acessar tudo isso depois de uma forma mais tranquila? E ela falou, é verdade, Lívia, eu não consegui pensar em nada que está acontecendo lá fora. Só consegui pensar aqui em respirar e fazer as posturas que você está falando. É importante esse momento, né? Aquele negócio que a gente fala, né, de olhar afastado, né? É o big picture. Então, assim, é um momento da gente se afastar dos problemas, para que depois a gente possa olhar eles de uma forma muito mais ampla. A gente termina uma prática de yoga enxergando melhor, sentindo os aromas melhor, com o ouvido muito mais aberto, muito mais sensível. Então, é um ótimo momento para depois que você desliga, olhar para as coisas que você tem que resolver, né? Isso ajuda demais. Não, e é bem o que tu falou, a pessoa quando começa e tem algum conflito, alguma dificuldade, algum desafio, ela também consegue, pera, deixa, talvez não vai fazer uma prática, mas deixa eu sentar, respirar e meditar 5 minutos. E aí eu vou encarar isso e volta. Gente, é transformador, né? Tu conseguir ter primeiro essa consciência. Deixa eu dar espaço para trás, deixa eu me centrar, e aí tu olha para aquele mesmo problema ou situação, e às vezes tu vê onde é que estava a dificuldade disso? Eu não sei Era só isso. Era só, exatamente. Todo final de aula eu falo para os meus alunos lembrarem como eles chegaram, compararem com como eles se sentem, e não só no aspecto físico e tal, mas também no ambiente.
E aí eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, percebe que quando a gente muda, o ambiente muda. Porque provavelmente não mudou nada lá. Às vezes, quando eu dou aula no clube, que é numa academia, a música do spinning continua rolando, o barulho da máquina da musculação continua rolando. Mas quando você se tranquiliza, todo aquele, literalmente, barulho... Sim. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente, é carregar com a gente, sem precisar de nenhum device, de nenhum celular, qualquer coisa, a capacidade de tranquilizar, de transformar o ambiente à nossa volta. Isso é muito bom. E funciona para o oposto também. Tá tudo muito letárgico e você precisa de movimento, você precisa de fazer uma tarefa, que precisa de energia. Você também tem dentro de você todas as formas de trazer mais energia, através da respiração, com algumas outras posturas. Então, assim, eu falo que o que a gente aprende no yoga é muito portátil, né? A gente carrega para qualquer lugar. Então, a gente pode levar para qualquer ambiente. Não, total, total. Até na minha live eu contei, porque eu tive uma vida nômade por 2 anos, que a gente ficou viajando de carro, morando em barraca, a gente veio descendo da Califórnia até Ushuaia. E aí, nesse momento, a minha casa, o meu porto seguro, que foi acho que ali que eu criei essa dependência do yoga, foi exatamente por causa disso, era o yoga. E aí ele virou, porque o meu marido, ele surfa, então a gente, ele tinha um surf. E eu pensava, bom, o que eu tenho, né, para trazer para mim algo meu? E aí eu comecei a me entregar e aquilo virou bem isso, um ir para casa, um encontrar comigo. E aí eu fui vivendo, eu ia lá e fazia práticas e às vezes com aplicativo, às vezes eu inventando, às vezes pegava nos livros, porque eu não tinha internet, né? Tava, às vezes num camping, sem nada. Mais roots. Não tinha Wi-Fi. Tava totalmente sem ter alguém, não tinha instrutor, eu não tinha muitos anos de prática. Então, assim, não tinha nenhum repertório para, eu vou, né, criar aqui uma sequência. Mas se tu faz, a gente te dispõe a isso, né? Vai atrás, tu vai para qualquer lugar. O que tu precisa, às vezes, é uma canga, né? Sei lá. Não tem nem um tapetinho, dá um jeito. Não é mais fácil, claro, melhor com um tapetinho, mas não é essencial, né? E aí tu conseguir de forma alguma. Então tu pode levar, como tu disse, é portátil, vai contigo para onde tu quer. Tu vai, tu faz, tu pode fazer, tu tem toda essa sequência, né, de fazer o corpo, de fazer o movimento, de fazer a respiração e fazer a meditação, que eu acho que são complementos, assim, eu vejo isso pra mim, eu agora com o meu bebê já tem 2 anos, eu comecei a acordar mais cedo e ele acorda muito cedo. E eu tô sempre querendo acordar antes dele. E eu comecei a ver que se eu faço a prática, eu às vezes não meditava, porque ele acordava e acabou o meu momento. E aí eu comecei então a fazer meditação antes. E aí a prática, ele chega, eu posso estar fazendo a prática e não tem problema, né? E eu vejo a diferença para mim, o efeito da meditação pós fazer a prática de yoga física, assim, os movimentos, os asanas, ela é muito mais profunda, porque a gente já teve essa concentração que o vinyasa, né, os asanas te exigem. Tu vai acalmando a mente naquele momento, tu vai te botando presente e aí depois parece que a meditação é uma extensão, né? Só continua. Continuação. Mas os dois momentos são muito bons, né? Uma meditação também, aquela que você faz ali o rapidinho, raspa a língua, esquenta o corpo e senta ali. Fala, cara, não tive distração nenhuma no dia ainda. Essa meditação também é muito potente, né? Muito potente. Eu tô mais nessa agora. Antes eu fiquei meio triste, assim, sentia falta da prática antes, mas agora eu tô aprendendo aquela coisa de controle, sabe? A gente tem que ser flexível, é o que dá, e a gente vai se adaptando também, né? Total. Eu tô aprendendo a dar o valor que tu tá dando para essa meditação. E assim, para quem eu penso, né? Eu quero praticar yoga pro resto da vida, então
provavelmente não vai ser sempre a mesma coisa pro resto da vida. Então tá tudo bem eu mudar um pouco aquilo que eu já conhecia e fazer de uma forma diferente agora, e depois voltar, né? Viagem, quando viaja, é um desafio, né? É um desafio você Sim, manter a rotina em viagem. Mas tudo isso volta no que eu falei. Quanto mais sólido tá dentro da gente, quanto mais aquilo faz parte do nosso dia a dia, não é mais uma atividade do nosso dia. É o nosso lifestyle, é o lugar da onde a gente parte, né? Para tomar, para sim. decidir as outras atividades do dia, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais É. fácil. Hoje, se falarem para mim, vamos para a praia daqui 2 horas para a gente praticar antes, eu vou falar, claro. A Lívia, que empurrava a vida com a barriga, falava, o quê? Eu já vivo uma vida inteira dentro de um escritório. Perder 2 horas de praia para mim é inadmissível. Eu quero tomar minha cerveja, eu quero ficar lá sem protetor, porque eu não tô nem aí. Se manchar a pele, manchou. Não, sabe? A gente vai se transformando. Então, a prática também vai se transformando. É verdade. Ai, que lindo. Ai, eu fiquei com vontade de saber, porque eu não conheço muito de Ayurveda, eu vi que tu falou várias vezes. Conheço aquele pouquinho, bem pouquinho, assim. É o raspa-língua, é o shotzinho, essas coisas que a gente, um acesso mais simples, né? Mas deixa eu até ver que horas são. Ai, não vai ter como a gente falar muito, porque eu acho que a gente tem só mais 5 minutos. Mas, A quem gente sabe marca outro um momento. outro momento. Porque, ai, Mas que gostoso eu isso. acho legal, assim, para ir para o Ayurveda, eu acho legal ir para uma terapeuta mesmo, porque o Ayurveda é uma ciência muito personificada, assim, sabe? Então é legal falar com uma pessoa que vai te dizer, olha, você, e não adianta sair dando essas Sim. dicas para as outras pessoas. Tem lá o tronco, né, que é o básico, mas para você, neste momento, né? Porque tem isso, depois que Sim. regulariza uma coisa, pode ser que outra coisa saia do lugar. E todo dia ter essa autopercepção também. Eu sei que tem muito isso, né? Sim, sim. Mas é isso, gente. Todas as transformações vêm desse lugar de autoobservação. E a minha maior recomendação é que ela aconteça no tapetinho e dali as coisas vão se reverberando, né, pro dia a dia. Porque vem suave, né? Vem suave quando é assim. Super, super suave. Super suave. Ai, muito obrigada, Lívia. Eu amei esse bate-papo. Amei, amei, amei. Gratidão mesmo. Que coisa linda ter essa sintonia e que história linda, porque eu acho que o yoga é isso. Eu estava muito ansiosa para a gente ter esse papo, justamente por isso, porque eu acho que o que mais pode inspirar, né, as pessoas do que ver isso na prática, essa transformação tão maravilhosa, assim. E a gente ouvindo, a gente vê que a gente também pode, né? Com E certeza. eu acho que isso Falo isso muito para os meus alunos. Eu falo, gente, se eu, para quem me conhece, meus amigos de 30 anos do berço, eu falo, gente, se eu me transformei desse jeito, qualquer pessoa se transforma. Qualquer pessoa. Eu acho e que isso vem essa também traz segurança, né, para ensinar, porque eu sou o case de sucesso. Sim, exato. E dizer assim para as pessoas, ai, não tem que ser tranquilo, não tem que ser zen para fazer yoga. Pelo contrário, né? Até melhor, se tu vem, tu vai sentir mais talvez o efeito quando tu acalmar tua mente. As pessoas às vezes põem estereótipos, né, que não tem necessidade nenhuma. Não tem que ser flexível, não tem que ser zen, não tem que ser agitado, não tem que ser nada. Não. Tem que só Só tem querer, que vir. Só tem que tem querer que e vir. vir. Querer e vir, exatamente. Ai, Karina, muito obrigada pelo convite. Amei, passou voando. Nem viu, né? Passou voando. Você não fala aquela hora, deixa eu ver que horas são. Estou aqui à disposição para falarmos mais de yoga, para ensinar yoga. Ai, que Pode bom. voltar, quero vir mais vezes. Eu mesma já estou me convidando aqui. Pode Ai, deixar que bom. bom, que bom, que bom. Eu tô amando trazer sei lá, esse novo formato. Eu não sei nem dizer os nomes das coisas, mas live, bate-papo e assuntos do yoga que são tão ricos e tão lindos. Com E ai, certeza. diz aí, quem quiser te encontrar, né? Quem quiser fazer aula contigo, como é que. Vou te deixar marcado aqui o teu Instagram, mas se tu quiser falar um pouquinho também, acho que é. Quem quiser me procurar, pode ir no meu Instagram mesmo, Lívia Madeiro. Lá já tenho acesso para o meu WhatsApp, me manda uma mensagem, eu dou aulas online em diversos horários, então assim,
geograficamente não tem impedimento nenhum de qualquer lugar do mundo. Eu tenho alunos na Bélgica, tenho alunos na Suíça, tenho alunos nos Estados Unidos. Você só precisa escolher o melhor horário para você, daí me manda uma mensagem no WhatsApp, que tá lá no meu Insta, e aí eu te mando os detalhes. E também em São Paulo eu tenho aulas presenciais, né? Se tiver alguém aqui de São Paulo também me procura, e aí tem a opção presencial. Em alguns lugares que eu dou aula, ou aqui na minha sala, que é a sala de casa aqui, que é enorme, e eu adoro receber os meus alunos aqui. Ai, que máximo, que máximo. Obrigada, Então, Carmina, mais uma vez. Já estou começando o dia aqui de um jeito completamente diferente. Certeza que vai ser um dia muito especial, apesar do frio. ai, sim, aqui você não tá. Eu vi que tu tá toda encasacada, né? Tá muito... Aqui tá mais tá fresquinho, mas não tá tanto. São Paulo, normalmente, acho que achava que não era tão frio. Não, Eu aqui, devia... quando dá de fazer frio, é frio mesmo. Mas daqui a pouco já vou para minha prática também, já vai soltar tudo. Isso aí, isso aí. Então, muito obrigada, eu amei, viu? Até a próxima. Até a próxima. Um beijo enorme. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.